Hoje nós vamos falar sobre aquele caso terrível que aconteceu no Rio de Janeiro envolvendo 5 jovens, um deles menor de idade, e uma denúncia relativo à importunação no campo sexual com uma moça, né? E parece que já surgiram mais denúncias nisso. Vamos falar disso e mais algumas outras coisas relacionadas a esse tema. Mas antes, vamos dar uma olhadinha na nossa vinheta e já voltamos. Então, eu tenho aqui o nome das 4 pessoas, dos 4 jovens, né, que foram denunciados. Eu não vou falar o nome completo, né, que seria Mateus, João, Bruno e Vitor. Tem um quinto elemento aí, que é um menor de idade. Essas pessoas são jovens de classe média ali da Zona Sul do Rio de Janeiro. Como a gente sabe, a Zona Sul é uma região privilegiada na cidade do Rio de Janeiro, onde as pessoas que vivem lá costumeiramente são pessoas abastadas, e de fato uma desses rapazes, ele é filho do secretário dos Direitos Humanos do Rio de Janeiro. Inclusive, esse pai de um desses rapazes já foi demitido justamente diante das acusações que surgiram. As acusações são pesadíssimas, tem vídeo mostrando os 5 elementos, 5 pessoas entrando no apartamento, aonde essa moça ela acusa ter sofrido importunação de ordem sexual. Nós não podemos usar certas palavras porque o YouTube, os algoritmos caçam, né? E mesmo falando dessa maneira que eu estou falando, a gente corre bastante risco, porque os algoritmos são burros, né? Você falar de um assunto para os algoritmos significa que você está fazendo apologia, alguma coisa desse tipo. Bom, o que chama aos olhos é o fato de, mais uma vez, nós termos um crime seríssimo envolvendo jovens que teriam as condições de vida, vamos dizer assim, no campo, muitas vezes, do privilégio, ou seja, além de ter os direitos da dignidade humana deles todos, de um modo geral, correspondidos, ou seja, atendidos ao longo de sua vida, podemos enquadrar eles numa situação de privilégio, uma vez que um deles é filho de político, né? Filho de secretário dos Direitos Humanos, ou de ex-secretário dos Direitos Humanos. Aí, de repente, te vê 5 pessoas, sendo 4 jovens na faixa dos 18 até 21 anos, se não me engano, e um menor de idade, 17, cometendo esse tipo de atrocidade, sendo que o de 17, pela legislação, tem que falar que não é um crime, né? Mas assim ele cometeu algo similar ao crime, mas não ao crime. Bom, de qualquer maneira, é a legislação que a gente tem e é com ela que a gente lida. Esse caso chama atenção para o fato de que aqui fica bem claro o machismo, a misoginia, essa coisa horrorosa que é o mundo construído dentro de um patriarcado machista, né? Esses garotos foram criados entendendo que pelo fato deles serem meninos, eles serem futuramente homens, alguns deles já podem até ser chamados assim como homens jovens, eles teriam algum tipo de supremacia diante da figura feminina, ou seja, eles têm o direito de transar à vontade, de uma maneira assim, até desenfreada. Eu não tenho nada contra isso, a gente não tem nada, absolutamente nada contra o ritmo de atividade sexual de ninguém, né? Então, se um rapaz ele quer viver livre, alegre, solto e tendo várias parceiras, a gente entende que é de direito, desde que tome os devidos cuidados de saúde, de responsabilidade,
mínima que tem que ter esse tipo de situação, e nem digo de responsabilidade afetiva, porque pelo que eu percebi, esse assunto está bem longe diante dos fatos que nós temos aí. Bom, de qualquer maneira, a sociedade, quando olha uma garota, e essa garota ela é assim, mais caliente, mais, vamos dizer assim, ativa no campo da sexualidade, as pessoas costumam reprovar, e, no entanto, a gente costuma achar os garotos dessa maneira, de um modo adequado. A sociedade, de fato, acha isso. Aquilo que a gente chama de sociedade conservadora, né? As pessoas que se dizem conservadoras, elas são conservadoras do quê? Elas são conservadoras de uma sociedade patriarcal, machista, uma sociedade onde o homem se coloca superior à mulher, e a mulher é a parceira que deve ajudar o homem, deve complementar o homem. E quando você é contra o conservadorismo, é porque você está indo contra essa lógica, você está entendendo que a mulher tem direito. E se a mulher quiser, resumindo, ser namoradeira, ser caliente, ela deve e pode ser da mesma maneira que os rapazes. De qualquer maneira, essa menina, ela disse que ela foi enganada por um desses meninos, que ela teria uma relação, ou teria acabado com uma relação, ou ela ficava com esse rapaz e tinha lá suas atividades de seja lá que natureza for, ela foi para o apartamento com esse rapaz e, na sequência, entraram mais 4 e ali fizeram peripécias com essa menina. E deu no que deu. Diante das investigações, está vindo à tona que não é a primeira vez que isso acontece, que pelo menos a segunda vez, um deles é acusado de já ter feito isso sozinho, esse tipo de violência com outras garotas. Então, nós temos aí claramente meninos que foram criados num formato patriarcal e machista, portanto, conservador, e o conservadorismo tem suas deturpações seríssimas que precisam ser discutidas, porque quando eles vêm falar de uma maneira agressiva com a comunidade LGBTQIAPN+, a liberdade sexual e a liberdade que essa comunidade costuma ter, porque é lógico que essa comunidade costuma ter, porque a vida normatizada não é aquela que serve ao público LGBT. Simplesmente porque nós, LGBT, somos expulsos desse tipo de formato. A gente é expulso, não tem como. Logo, a comunidade tem uma forma de viver sua sexualidade que foge de todas as regras, porque nós fugimos das regras. Logo, nós somos considerados ofensivos aos conservadores. E quando os conservadores falam que nós somos ameaça, olha para essa situação. 5 adolescentes de classe média, um com certeza bastante abastado, cometendo esse crime horroroso, machista, misógino, terrível. E a sociedade descamba de novo para o velho discurso, redução da maioridade penal, né? Como se fosse solução, né? Como se resolvesse alguma coisa. E isso tudo tem a ver pelo fato de que os outros 4 que são maior de idade estão tendo a cara de pau de falar que foi o menor de idade que tramou, bolou toda essa coisa, essa cilada que eles fizeram contra essa moça. A gente sabe que provavelmente eles estão mentindo, para não dizer que com certeza nós sabemos que eles estão mentindo. E eles estão usando disso para que eles diminuam a pena deles quando eles forem julgados, e provavelmente serão condenados, porque as provas estão bastante consistentes. Mas a gente volta para o mesmo ponto, é necessário educar essas crianças, as futuras gerações, rompendo com o machismo, rompendo com o formato patriarcal. É necessário que se fale sobre a diversidade sexual, que se fale sobre os direitos das mulheres, dos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas diante dos vários formatos de orientação sexual. Ou seja, é preciso que as escolas falem e tenham no seu currículo educação sexual. Não tem como fugir. O machismo, ele é irmão da homofobia e da transfobia. O machismo só pode ser combatido de modo efetivo quando discutido, desde criança, as questões da sexualidade. E, mais uma vez, um caso que nos escandaliza. Afinal de contas, eram meninos que foram criados na base da perinha com leite e se transformaram
pelo visto, pelo que estão dizendo as provas, muito provavelmente em verdadeiros monstros. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Vamos nessa!